Boa tarde a todos, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham nesta tarde de sexta, sextou, mas mesmo sendo sexta-feira, a gente segue conversando e debatendo o mundo do trabalho. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sandro Lunardi e tenho esse espaço de diálogo e reflexão com os pensadores do direito, com todos aqueles que vivem do trabalho, os trabalhadores. E hoje teremos uma tarde especial nessa atividade que é promovida pelo Instituto Edésio Passos. Eu só peço que todo mundo tire o áudio, que está dando bastante ruído. O Instituto Edésio Passos preconiza os valores da cidadania, da democracia e da liberdade. Essa é uma atividade que está sendo transmitida pelas redes sociais, pelo YouTube e pelo Facebook. Se você quiser assistir a essa e a outras atividades na nossa extensa grade de programação, não só de atividades comigo, mas com todos os outros que participam e hospedam diversos debates ao longo da programação do Instituto Edésio Passos, é só clicar no sininho para receber as notificações via Facebook e via YouTube. Nesse momento, a transmissão é online. Nesta tarde de sexta, teremos um tema, os trabalhadores em aplicativos, condições de vida e suas lutas. Tenho comigo a presença da doutora Amanda Foltran de Oliveira Teles, advogada trabalhista, uma especialista em direito previdenciário, mas, sobretudo, uma pesquisadora no tema de trabalhadores em aplicativos. A Amanda, salvo engano, para quem não é de Curitiba, fala de Campo Largo. Amanda, dê o seu boa tarde e sua saudação inicial. Boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão aí nos assistindo. Agradeço muito o convite, né, para falar de um tema tão importante. Agradeço a presença também dos dois trabalhadores de aplicativo e agradeço muito o convite mesmo, doutor. Legal, Amanda. Você está em Campo Largo, né? Estou em Campo Largo, falando daqui. Até peço desculpa, porque aqui a internet é um pouco lenta, sabe? Então, não já logo... Para quem não é do Paraná, né, porque a gente fala para pessoas do Brasil todo, para quem não é do Paraná, Campo Largo é uma cidade integrante da região metropolitana de Curitiba, ok? Passamos já para a sua saudação inicial, o Felipe, que é motoboy de aplicativo. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Você fala de Curitiba, e se está em Curitiba, qual bairro você está falando agora? Boa tarde a todos. Estou em Curitiba, estou aqui no centro da cidade mesmo, o ápice do serviço. Muito bem. Estamos aqui, né? Quero agradecer a oportunidade a vocês aí. Estamos sempre juntos para criar uma situação que seja aceitável para todos nós, né? Pensar no benefício para todo mundo, né? Legal. Para a sociedade, inclusive. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E, por fim, eu queria que desse sua saudação também o nosso querido Lujay, que é biker de aplicativo e, salvo engano, fala do bairro mais alto da cidade de Curitiba, que é o Boa Vista. Corrija aí se eu estiver equivocado, Lujay. Boa tarde. Positivo. Bom dia, boa tarde a todos aí que estão assistindo a gente. É uma honra estar com esse pessoal aí tão dedicado aí nas questões aí das relações do trabalho. Fico muito satisfeito em rever os amigos. E estou aí para contribuir nessa luta que é tão importante, não só para os entregadores de aplicativo, mas com certeza essa forma de trabalho vai afetar todos. Então, estamos na luta. Obrigado. Valeu, Lujay. Eu peço à Cecília que coloque a notícia que eu selecionei para que a gente possa iniciar o nosso debate, que dá conta dessa questão que já vem povoando todos os diálogos no Brasil. Nem CLT, nem autônomo. O projeto de lei que quer regrar a relação de aplicativos com trabalhadores. Essa matéria é bem recente, que, de alguma forma,
tenta repercutir as iniciativas legislativas lá no parlamento, que estão tentando regular essa atividade que é tão importante na vida das pessoas, né, que é o transporte de bens, mas, sobretudo, de alimentos, né, que é realizado por pessoas com bicicletas ou com motocicletas. Então, para dar início a essa nossa prosa da tarde, eu peço que a Amanda, obrigado, Cecília, pode fechar, eu peço que a Amanda introduza a nossa conversa, nos contando como é que ela tem visto, ela já tem pesquisado, eu, inclusive, participei da banca dela, de trabalho de conclusão de curso, que foi muito importante, foi uma bela pesquisa, analisando os aplicativos e essa ligação entre os trabalhadores. Eu queria que ela contasse como é que tem sido isso, como é que tem sido essa percepção dela. Repetindo, a doutora Amanda é minha ilustre colega do meu escritório, o Passos Lunar de Advogados, e tem esse trabalho muito importante de pesquisa na área dos aplicativos. Tem a palavra, Amanda. Então, é isso. Desde 2018 eu faço pesquisa dessas novas formas, então, dos trabalhos em aplicativo, né, que vulgarmente é chamado, e, assim, eu comecei analisando um pouco mais a questão empírica, né, então, o dia a dia desses trabalhadores, e na Clínica de Direito do Trabalho, que eu faço parte lá da Universidade Federal, nós realizamos algumas entrevistas com os trabalhadores e chegamos a algumas conclusões. Dentre essas conclusões, eu fiz a monografia, né, eu tive a honra de ter o professor Sandro analisando, e realmente, na minha monografia, eu analisei a questão do controle de jornada de trabalho desses trabalhadores, né, e já na minha de curso, né, no CC, eu verifiquei como é importante a mobilização, né, dos trabalhadores para que seja assegurada os direitos, né, a eles. Essa chamada que foi introduzida aqui pela Cecília, né, sobre a questão de nem autônomos, nem empregados, né, então, o que aconteceu? Em virtude das mobilizações dos trabalhadores, é que se começou a realizar essas iniciativas legislativas. Então, a partir desse ano e a partir dessas mobilizações, é que realmente houve a iniciativa legislativa no sentido de tentar assegurar um mínimo de direitos a esses trabalhadores. Então, já inicio a conversa ressaltando o quanto é importante a mobilização para que realmente tenham os direitos assegurados aos trabalhadores, né? Quanto a essa chamada que fala sobre o projeto de lei 3748 de 2020, que teve a autoria até da Tabata Amaral, ele, na verdade, ele institui, né, ele visa instituir um regime de trabalho sobre demanda. Então, na verdade, é uma nova legislação que pretende ser introduzida. Não é uma modificação nem na CLT e nem uma introdução de um artigo no Código Civil, é uma nova legislação. Então, essa nova legislação, ela trata de vários aspectos, né, dos trabalhadores, desde aplicação dessa lei, até estipula uma certa aplicação da CLT, no caso de controle das plataformas. Então, assim, é uma alternativa à legislação já existente, né? Então, é uma nova legislação que busca regular, então, esse regime de trabalho sobre demanda, né? É importante ressaltar que esse projeto de lei, ele trata especificamente, então, desses aplicativos, né, dessas plataformas digitais de prestação de serviços, mas, assim, não trata das plataformas de intermediação de serviços abertas, que são dos trabalhadores que realmente têm uma maior autonomia, que podem estipular preço, que podem estipular forma de serviço, que não é o caso dos trabalhadores de entrega de aplicativos como o iFood, como o Eats, enfim, a maioria dos aplicativos que existem, né, de intermediação para a realização de serviços de entrega. Essa legislação
que se pretende ser introduzida, que ainda está para votação, ela diz algum valor mínimo, né, de remuneração, tem outras questões também de seguro, em caso de roubo, em caso de acidente, enfim, tem vários aspectos ali. Então, é uma legislação nova. Mas também tem outros projetos de lei que também são muito bons, né, que eu analisei. Um deles é o projeto de lei 3570 de 2020, que foi o primeiro projeto de lei que teve nesse sentido, que teve a autoria só confirmar aqui, é do senador Jacques Wagner. E esse projeto de lei, ele, na verdade, ele é outro tipo de alternativa. Então, o primeiro projeto de lei foi aquele que a gente indicou aqui a notícia, né, que é um projeto de lei que estipula uma nova lei. Tem esse outro projeto de lei, que é o 3570/2020, que, na verdade, ele institui um novo artigo no Código Civil. Então, ele indica, lá no título de prestação de serviços, um artigo novo que trataria também desses trabalhadores de intermediação de serviços, né? E esse outro projeto de lei, ele também indica a questão do direito à associação, à sindicalização, a questão das cooperativas, né? Então, há um estímulo já a essa organização dos trabalhadores coletivamente, e uma organização que se pretende ser no âmbito mais municipal. Então, os municípios vamos dizer que vai ser uma organização, e caso não haja essa organização por parte dos trabalhadores, esse outro projeto de lei, que é o 570, ele indica que a prefeitura deve tomar as rédeas da situação, né, e indicar um decreto municipal instituindo ali uma proteção a esses trabalhadores, né. Então, é exatamente isso que eu falei sobre as mobilizações trazerem essas soluções, né. Então, a partir das mobilizações que se surgindo as ideias de soluções. Então, a minha pesquisa vai nesse sentido agora de realizar a pesquisa dessas iniciativas legislativas, né, e, enfim, há uma série de alternativas, tem que se verificar qual é a melhor, qual é a mais prática, e a que tem uma eficácia, uma eficácia que tem que ser realizada agora, né, porque é uma demanda que tem essa. Então, basicamente isso, né, essas pesquisas que eu estou fazendo, e, enfim, muito importante a questão da mobilização. Agora vai ter a mobilização do dia 25 de julho, né, e por isso até que a gente está tendo essa conversa com os trabalhadores hoje, para eles indicarem um pouco mais do dia a dia deles. Agradeço aí a abertura. Valeu, Amanda. Obrigado aí pela tua pesquisa, pelo teu olhar, que vai também num campo que às vezes não é tão... A galera não está tão preocupada, quer saber como é que a legislação funciona. E sem legislação que ampare o pessoal, a gente vai ter muita dificuldade para defender os interesses do pessoal. Eu aqui, rapidinho, eu achei aqui um rap que se chama Profissão Perigo. Antes de passar a palavra já para o Felipe, ele diz assim, lá no refrão: Deus guarda o motoboy, livra ele do chão que dói, com muita graça que não abusa e passa no veneno. Deus guarda o motoboy, livra ele do chão que dói. Guarde o motaca, pai, guarda os motoboy. Felipe, conta pra gente como é que foi a tua história até você chegar no aplicativo, ou você já começa a tua trajetória profissional nos aplicativos. Conta para o pessoal aí a tua história já nessa atividade profissional e até chegar nela. Bom, boa tarde a todos, novamente, né? O que acontece? Eu já trabalho há 10 anos nesse serviço, tá? Um serviço que meu pai trabalhou, hoje caminhoneiro, sempre gostou, né, do trecho, o famoso trecho, né? E é o que tinha para a época. Tá? O motoboy é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas não conhecem a história do motoboy. O motoboy foi um serviço que ele foi inventado, tá? Do nada, ele surgiu. Era um serviço novo, né? Americanizado, porque lá começou o processo de fazer entregas rápidas, né?
E aqui no Brasil não se tinha a possibilidade, por exemplo, da pessoa que saía de um serviço, de um emprego, para não acabar desempregada, acabava entrando nisso, ou a pessoa que saía da penitenciária, não tinha a possibilidade de trabalhar em outro lugar, que puxava a capivara, não conseguia uma vaga, então começou a criar essa necessidade de trabalhar no setor. O que acontece? A tecnologia veio, começou a mudar e incluir a digitalização do serviço. Em tese, é boa, é positiva. Hoje é muito mais rápido, mais prático você ter um entregador, ir lá, pegar o seu documento, pegar um remédio, fazer uma coisa que você não pode fazer no seu lugar, coisa que antigamente o motoboy não fazia. O motoboy subia para documento e cartório antigamente. Então, o que acontece? Com essa digitalização e essa liberalidade inventada por esses setores, o que acontece? Hoje eles exploram o máximo do serviço a baixo custo e reduzindo cada vez mais. Então, que você tem hoje o quê? Entregadores que se sujeitam a trabalhar pelo preço que tem, senão passa fome. É uma espécie de nova revolução industrial. A empresa quer ter o máximo de lucro em cima do entregador e em cima do restaurante, porque o restaurante também sofre. Eles cobram em média 30% a 40% do restaurante para fazer a entrega com o entregador. 30% a 40%. E ainda cobra mais 15% a 20% do entregador da taxa de entrega. Então, ou seja, a empresa só tem lucro. E você precisa de suporte, você precisa de equipamento, nada é fornecido pela empresa. Nada é fornecido pela empresa. E esse é o problema que a gente enfrenta hoje. Por quê? Você tem uma categoria de entregadores que já vem sendo desmerecida há anos, que enxergou no aplicativo a possibilidade de ter uma liberdade de trabalho, que quando começou o aplicativo e a demanda era alta, com menos entregadores, você tinha uma capacidade maior de ganho. Então você trabalhava uma média de 8 a 10 horas por dia e ganhava tão bem quanto estar registrado numa empresa. O que eles começaram a enxergar? Que existe a possibilidade de você ganhar bem trabalhando pouco. Então hoje eles fazem o quê? Isso é uma coisa que eu digo de hoje. Eu liguei o aplicativo na hora do almoço hoje para verificar como é que estava a situação. Hoje, cortaram totalmente a dinâmica e a Uber, por exemplo, o aplicativo que eu liguei, estava fornecendo R$2 de taxa de entrega a mais. Então, ou seja, eles estão te descontando teu 10% e estão te dando R$2. Dependendo da entrega que você fizer, esses 10% que era para ser embutido deles, que eles poderiam te fornecer, eles já tiraram a parte deles. Então você não está ganhando nada. A pessoa que está ali trabalhando, muitas vezes tem até pouco estudo, a tendência dessa pessoa ser enganada por um processo sistêmico incluído dentro da própria plataforma faz você achar que está ganhando dinheiro, mas você não está. Você poderia ganhar mais. Essa é a questão do motoboy. Por isso que o motoboy é conhecido como ele chama do cachorro louco. Ele está sempre correndo, pulando calçado. Por quê? Ele depende de entrega por entrega para fechar o dia dele. Por exemplo, a regulamentação de motoboys hoje no Brasil, ela prevê que a taxa mínima de entrega seja R$6, além de aluguel da moto e o salário que deve ser registrado na CLT. Se você trabalha nesses aplicativos, a taxa mínima deles é R$3 ou R$2. Então, ou seja, você está voltando o valor de 1999, 98, para 2020, com o custo que nós temos hoje, com o valor da moeda que praticamente não mudou em nada. E você tem combustível, manutenção, roupa de chuva, acidente, seguro, tudo é por parte de você. E a empresa tem poder sobre você. Esse é o problema que se enfrenta hoje. Então, o que acontece? Você tem pessoas que estão sofridas, não dá para dizer que não, são sofridas. Eu vi cada situação essa semana, e depois que começou essa quarentena, de pessoas que foram demitidas do trabalho, 10 anos de serviço, 8 anos, que a empresa mandou embora, ele não queria passar fome. Teve que emprestar uma moto, ou pegar uma bicicleta e sair fazer entrega. Eu conheci um rapaz que estava fazendo entrega a pé, no centro de Curitiba. Ele pegou o aplicativo e no aplicativo permite que ele faça entrega a pé. Ele ganha acho que R$1,50 por entrega. Então, ou seja, quantas entregas esse cara vai ter que fazer para ter digamos, um salário de... Para vocês que atingir um salário mínimo, o mínimo de entregas que você tem que fazer vão ser 15 entregas por dia, para ter um salário mínimo. Entendi. Muito sério esse seu documento, que nos coloca enquanto consumidores, porque, assim, essencialmente, né, eu até, vocês me corrijam se eu estiver equivocado, mas a maioria do serviço é transporte de comida, não é isso? Boa parte, sim. Boa parte. Em sendo comida, você tem, veja, a entrega da pizza, antigamente já era assim, né, do sanduíche, você já tinha esse serviço logístico de entrega rápida
do alimento. E acabou a plataforma e o aplicativo que utiliza dessa plataforma fazendo a intermediação desse serviço com o restaurante, com o consumidor e com o entregador. Ela estabeleceu me parece que estabeleceu uma distorção no mercado, né? Embora tenha mais agilidade, mas ela ganha em todas as pontas e explora demais quem está lá na entrega. Isso e como isso acaba sendo uma última possibilidade, em alguns casos, como você mesmo relatou, da pessoa ter algum ganho, ela acaba se submetendo a uma condição que é indignidade até, né? Porque o sujeito, se tiver uma moto, tem que custear todos os custos, né? De manutenção, tem o risco, se cai, machuca, o que faz, né? Então, você traz um relato que é bem poderoso aí para as pessoas que estão compreenderem esse tema. Eu vou passar... Pedro, só queria fazer uma... Fala, Amanda. Sandro, só fazer uma intervenção que isso que o Felipe falou, né, tem muito a ver a questão do estímulo das plataformas a uma perspectiva baseada na meritocracia, né, de que eles são indivíduos que são empreendedores de si mesmos. Então, tem tudo a ver com esse discurso das plataformas. É que assim, professor, só um adendo também, tá? A regulamentação de motoboys que foi realizada em 2010, se não me engano, 2009 ou 2010, ela previa coisas demais. Entendeu? O restaurante, o comércio que estava começando, não tinha nem capacidade de pagar o entregador com o preço que foi colocado. Então, o que acontece? O aplicativo chega, não tem uma regulamentação e não tem uma lei que trabalhe para que ele funcione de maneira justa, eles fazem o que eles querem. Daí eles trazem esse capitalismo selvagem, dizendo, não, você pode fazer o que você quiser. E é mentira. Você está preso a termos e condições de serviço que são transparentes. E não é transparentes por transparentes da informação. É transparente porque você não enxerga. Não tem um contrato que você assina com a plataforma. Está lá escrito assim, ó, você vai fazer tal coisa, clique aqui, aceite, entra no aplicativo. Você não tem capacidade de negociação de contrato, o contrato já está ali. Se você falar, não aceita, aí quando você reclama, o que eles dizem? Ah, mas se você não está gostando, pode fazer outra coisa. É um contrato de adesão, como fosse. Exatamente. Então, você escreveu, não leu, pau comeu. É literalmente isso. Bom, Lujay, eu queria ouvir você como é que também é a realidade nessa pegada. Se vocês puderem tirar o áudio para eu poder ouvir o Lujay agora. Aí, legal. Lujay, como é que você foi parar aí no trampo de bike com o aplicativo? Como é que é a dinâmica? Porque daí não tem o motorzinho ali puxando, é a perna do sujeito que tem que estar em dia, tem que estar no gás aí para trabalhar com a bike. Como é que você foi parar nesse trampo e como é que é a dinâmica dele no dia a dia de vocês? Bom, então, eu sempre gostei... Tá me ouvindo? Sim. Desculpa, eu estou do lado do aeroporto aqui, do Bacaxiri, então passo o avião aqui, às vezes atrapalho. Eu já tive uma experiência aí com economia solidária, trabalhando aí junto com cooperativas e mapeando aí pequenos empreendimentos de comunidades. Então, eu sempre trabalhei junto com o povo, com a comunidade, com as periferias, foi da onde eu vim. Então, sempre querendo trazer a autogestão dentro delas. Então, está dentro de mim essa questão de poder ajudar. E nesse processo todo, entrei na faculdade estudando pedagogia, comecei a trabalhar com artes, dando aula e tal, e chegou um momento que eu me via na necessidade de ter outra fonte de renda, porque o que eu tinha era pouco, não tinha como evoluir mais em outras questões. E nisso, estou no aplicativo, né? Eu já trabalho com entregador já há anos já, mas assim, com aplicativo faz uns 8 meses. E estou aí agora, nessa luta, apoiado pelos companheiros de luta
que tem trazido inspiração aí para o Brasil todo, que é o Paulo Lima, o Galo de Briga, que a gente chama, e que também, junto com os cachorro loucos, os motoboys, se unindo aí, todo mundo se organizando para trazer melhores condições de trabalho. A gente não tem o que eles divulgam na TV é mentira, a gente não tem condições de trabalho. A gente é explorado. Ah, mas não está satisfeito, vai passar LT. A gente não tem opção. Sabe? A gente sonha que um dia melhore essa situação. Que regulamente essa questão trabalhista, que é igual foi colocado ali, não se sabe se é nem autônomo, nem empregado. A gente só sabe uma coisa, na prática a gente é trabalhador. A gente é trabalhador. A gente soa, a gente cansa, a gente dá a nossa força de trabalho. A única que a gente dá é a nossa força de trabalho, a única coisa. Então a gente é trabalhador, não somos empreendedores de si mesmo. É uma ilusão que colocaram pra gente. Eu tô puto da vida porque enganaram o povo brasileiro. Falaram que a gente podia ter negociação, como diz aí o camarada, o Phil, que a gente podia ter conversado de frente com o empregador, podia ter diálogo. Não temos nenhum empregador perto da gente, a gente tem um aplicativo, uma plataforma que não se sabe quem está do outro lado. Eles te dão um contrato, você é obrigado a assinar, aquilo é nada. É um desabafo aí que a gente está... Mas a gente estamos se organizando, a gente está nessa luta para que realmente os companheiros tenham condições melhores aí. Estamos numa pandemia, a gente não tem segurança total dentro dessa situação. A gente está cortando o Covid no meio, correndo o risco de levar a doença para dentro de casa. Então, a gente tem que parar para pensar na situação que a gente está do lado de todo mundo, tanto do consumidor, tanto das pessoas que precisam do trabalho. Mas tem que ver o nosso lado também. A gente está sufocado, a gente tem medo. Eu tenho medo. Às vezes eu fico em pânico. Tem dia que a gente não tem. A gente ganha R$6, 12 horas por dia de R$6. Eu ganhei essa semana R$6, 12 horas quase trabalhando. A demanda está muito grande. A gente achou que na pandemia ia trazer. Depois do carnaval, na verdade, foi o comentário que ia melhorar para a gente. Mas aí veio a pandemia. Aumentou o número de entregadores na rua. E isso ajudou mais os estabelecimentos, mas para os empregadores atrapalhou, porque aumentou o número de entregadores na rua e diminuiu a demanda. Então, esse é um problema também. Ludinha, mas conta como é que é a tua dinâmica com a bike. Como é que é? Você faz roteiros próximos, onde você mora, longos? Como é que funciona? Dia a dia? Eu vou todo dia para o centro de Curitiba. Saio daqui do Boa Vista, às vezes passo por Santa Cândida e desço para Curitiba. Então são ali 13, 14 km. Aí fora o trajeto que a gente vai fazendo pelo meio cortando a cidade, a gente faz uns 20 km, 25, se for somar. Então, ao final do dia, o sujeito está esgotado. Moído. Agora deu uma diminuída, né? Então, como eu falei, você fica o dia inteiro para ganhar R$6. Voltando para o Felipe, como é que está o dia a dia aí de vocês na rua durante a pandemia? O Ludinei já falou que o trampo diminuiu um pouco, que tem mais gente pescando o trabalho ali. E como é que isso impactou aí na atividade, não só tua, mas dos teus colegas? Quais são as notícias que você tem sobre essa questão? Assim, professor, a gente tem que colocar aqui a seguinte questão. Claro, ninguém estava esperando o que aconteceu, né? Se esperava, assim, um crescimento econômico muito rápido para nós, porque tinha muito restaurante abrindo, sabe? Aquela pessoa que falou assim, é que a Amanda falou ali, a questão da meritocracia. Existe sim. O cara que abre um comércio, por exemplo, ele tem a capacidade de crescer. Então, ele monta uma lanchonete, ele pode montar mais um ponto e crescer. O motoboy, ele vai ser o quê? Ele começa com o motoboy, ele faz um doutorado em motoboy, um mestrado em motoboy, e quando chegar nos 50 anos, ele é um presidente de motoboy. Não existe. Então, é um serviço, é um prestador, é que nem um caminhoneiro.
Então, o motoboy, o caminhoneiro, o biker, ele não vai mudar de categoria. E você vai pegar essa pessoa, por exemplo, que precisa crescer, ou a pessoa que precisa trabalhar para ter o que comer, ela vai aceitar qualquer coisa de se entregar. Porque melhor que passar fome, que nesse dia eu escutei um rapaz falando no shopping, é melhor a fonte estar pingando do que a fonte estar seca. Esse é o problema. Essas empresas se aproveitam de uma situação que a gente está passando, que está dificultada e dificultosa, para fazer o quê? Trabalhe por menos. Então, o que acontece? O cara que está trabalhando na moto ali, ele ganha X. Quando chega no mês que vem ele começa a ganhar Y, o que ele vai fazer? Se reinventar. Fala, não, isso não dá mais, vou ter que fazer outra coisa. Então, um ciclo que vai se tornando e gerando dentro do aplicativo são pessoas que não conhecem o serviço, pessoas que não conhecem como funciona a manutenção de uma moto, como funciona o sistema de entrega, como funciona combustível. Aí o que acontece? A pessoa cai para a rua, ela faz qualquer serviço. Chegou no final do dia, ela ganhou R$50 ou R$100. Aí ela gastou com comida, isso e aquilo, ganhou só R$50 para botar a tua moto para trabalhar. E se você tem que pagar a prestação da moto, sobrou R$1 milhão. Então, ou seja, as empresas querem que você sobreviva com o mínimo possível, enquanto eles ganham o máximo possível. E você vê essa pesada de bicicleta, é um absurdo. A bicicleta, claro, a manutenção dela é um pouco mais barata, mas o esforço que se faz para trabalhar é tão igual ao motoboy. Por que não oferecer para eles o mesmo preço de entrega? A Uber, por exemplo. A Uber é um dos maiores aplicativos do planeta. Eu não sei se vocês sabem, mas o carro-chefe de lucros da Uber não é os carros. Não são os carros. São as motocicletas, são os entregadores. A Uber ganha muito dinheiro com o serviço de entrega de comida, porque todo mundo come. Não é todo mundo que anda de carro, não é todo mundo que vai para o aeroporto. Tem gente que nem sabe o que é um aeroporto. Nunca viu um carro, sabe que existe a Uber, mas nunca entrou em um. Foi usar a Uber de carro no mercado, choveu. Ah, chama um Uber aí, paga R$5 para ir em casa, pronto. Então o que acontece? Você tem uma precarização do serviço eterna dentro do sistema e que cada vez mais eles estão gerando. Por quê? Eles criam aquela concepção na cabeça do cliente. Entrega grátis. Não, o iFood paga a entrega para você. Mentira. O iFood soterra o entregador, soterra a empresa para que todo mundo pague, menos o iFood. Por quê? Porque o lucro deles tem que ser exorbitante. E eu digo porque acima de 30% é até ilegal. Entendeu? Para a quantidade, porque eles não fornecem suporte. E uma coisa que eu vejo assim, eu converso com donos de restaurante em Curitiba, o que acontece? O iFood cobra, tá? Não tem suporte. O iFood é um exemplo, ele não tem suporte. Ele faz o quê? Agora ele criou um sistema dentro do aplicativo que o restaurante liga para o cliente e o motoboy liga para o restaurante. Para quê? Para eximir a responsabilidade deles de contato. Então, se tiver um problema com a entrega, se virem ou cancela a entrega. Essa é a opção que eles têm. Então, ou seja, até o restaurante tem que assinar um termo de serviço. Assina ou não tem serviço. E muitos deles estão sobrevivendo graças ao aplicativo. Porque ninguém mais usa telefone celular. E você também não tem dinheiro para fazer um aplicativo, é muito caro. Então, você vai ter que fazer o quê? Se sujeitar à plataforma que já existe. Entendi. Legal, Felipe. Ludiei, como é que é transitar no dia a dia de bicicleta num espaço que é de carro, moto, caminhão? Todo mundo sabe que a legislação de trânsito estabelece aquela margem mínima de segurança, mas a galera no dia a dia não está muito preocupada com isso, não. Como é que é a dinâmica de trabalho de bike nas ruas das grandes cidades, e no caso aqui de Curitiba? Eu vou falar para você que é risco toda hora. A gente corre risco de ser atropelado, bater na porta do carro, quando você está passando, que a pista está livre, o cara vai abrir a porta. Várias vezes, eu já vi amigo meu caindo, batendo na porta e voando para o outro lado. Então, é esse tipo de situação que acontece. E o grande problema maior não é nem a questão de você acidentar. O grande problema maior é de você ser largado à margem diante do trabalho, porque você não está tendo seguridade nessas questões. Se você se machuca, ainda você corre o risco de morrer e depois ser bloqueado. Tipo, antes de você não morrer, você é bloqueado pelo partido porque você já não serve mais. Isso deve ser regulamentado. E como diz ali a Amanda, tem que ser regulamentado essas questões também, de seguridade do trabalhador, do empreendedor, né, aspas, né? Opa, caiu minha câmera aqui, desculpa. Legal. Não, pode terminar.
Então, é isso que tem que ser pautado de grande importância nessas questões aí, porque a gente corre perigo toda hora. Assim, o motoboy, um motorista de carro e os entregadores de bike. Obrigado. Professor, só um adendo que eu queria fazer para o senhor, tá? Teve uma situação, acho que o Ludia já deve ter ouvido falar dessa situação já. Existe um sistema, principalmente no iFood, que eles utilizam, que é o OL. O que é o OL? São empresas de transporte que têm funcionários registrados, motoboys ali, né? Motoboys não, né? Os funcionários da empresa. Então, ela é uma empresa, ela faz o quê? Ela se transforma num sistema parceiro do iFood. Ela fala, olha, eu tenho 50 pessoas que trabalham tantos horários durante o dia. E o iFood faz o quê? Lança as comandas para essas empresas. Teve uma situação aqui em Curitiba, um ano atrás, de um senhor que saiu na mídia, vocês devem ter visto no jornal, um senhor que morreu na BR-277. Era um OL, a empresa recebeu o pedido, caiu para ele se acidentou e morreu na BR-277. O dono da empresa mandou excluir todos os funcionários do grupo da empresa e ninguém podia comentar que ele trabalhava para a OL. Ele excluiu todo mundo, fechou o grupo e cancelou a entrega e bloqueou o cadastro dele, para dizer que ele nunca trabalhou na empresa. Então, o senhor vê o nível de entregadores que nós temos hoje em Curitiba, que já não respeitava, um cara desse não respeita o entregador, e é uma empresa de motoboy. O cara desse não respeita o motoboy e agora também não respeita o motoboy de aplicativo, que não tem diferença nenhuma. Faz o mesmo serviço, tem os mesmos riscos, agora tem os bikers que têm os mesmos riscos, até mais de moto, que nem o senhor falou. É perigoso para eles andarem com bicicleta e tudo mais pela cidade aí, ainda mais na cidade de Curitiba, que ninguém respeita ninguém. Então, o risco de morte que você tem é maior, você tem risco para tudo, mas o risco é só seu. Todo mundo pode perder, menos a empresa. Me conta uma coisa, eu acho que a Amanda caiu. Como é que está? Eu soube, já que teve uma manifestação no ano de 2018 dos motoboys, teve agora o break dos apps recentemente, e está no dia 25 de julho agendada. Como é que está a pauta, Ludiei? Qual é a pauta para o dia 25 de julho aí? As maiores reivindicações que vocês das bikers têm para esse dia de luta marcado para 25 de julho, hein? Tá sem áudio, Ludiei. Tá sem áudio. Pois a gente tem algumas pautas aí. Eu sou do Entregadores Antifascista, né? E essa greve é uma greve de todos. Não é dos entregadores, não é dos motoboys, é de todo mundo. Então, assim, todo mundo faz parte disso. Então, tem um grande problema de a gente falar dos entregadores tal, como se fosse dona, não é. A gente é coletivo. A gente tem umas pautas nossa, que é o seguro de proteção contra o Covid, que é uma coisa que tem que ter, aumento da taxa mínima e a refeição para os companheiros, que é uma pauta aí que a gente está buscando. Uma outra coisa que eu acabei pensando desde essa semana é que os municípios poderiam também engariar nessa luta para dar um auxílio emergencial para os entregadores. Eu acho que devia ter essa pauta, e seria importante também colocar isso na mesa dos parlamentares ali, um seguro para os entregadores, que a gente não tem. Tem muitos de nós que não recebeu nem o seguro emergencial, né? Então, devia estar nessa pauta essa questão. Tá. E para vocês, Felipe, vocês estão juntos nessa luta aí do break dos apps para o dia 25 de julho? E se estão juntos, Olha, professor, eu vou ser bem sincero nessa situação, tá? Eu fui pego de surpresa no dia 25. Tô meio por fora agora, porque tem muita coisa acontecendo, é faculdade e tudo mais, não sabe como é que é, mas fui pego de surpresa. Mas assim, o dia que eles fazem, que eles marcam, eu não trabalho. Dependendo da situação, eu não participo. Eu tenho uma consciência assim, liberal, mas sem exagero. Entendeu? A gente precisa de liberdade, mas que isso não fira a lei, que também não fira os outros. Entendeu? Porque é absurdo o que acontece. É desumano. Começou essa pandemia.
nós respeitamos você, vou te dar um frasquinho de álcool em gel aqui. O que é mentira. Amanda, que eu comentei com ela a última vez que a gente conversou, depois que o MPT, o Ministério Público, mandou acho que foi uma nota, se não me engano, de que as empresas tinham que se manifestar sobre essa questão de segurança, no outro dia eles começaram a mandar mensagem. Tem álcool em gel pronto para você aqui. Porque se não tivesse feito o Ministério Público, eles não iam fazer. Porque eles estão um pouco se lixando, entendeu? E assim, eu acho que toda a pauta de reivindicação ela é correta. Ainda mais porque você não tem um canal de atendimento de aplicativo. Se você começar a encher o saco demais do suporte, eles te cortam na plataforma. Entendeu? Porque eles não estão nem aí. Esse é o problema. Você pega essa pesada que está na rua aí, eles não têm direito a nada, o único direito que você tem é trabalhar e calar a boca. Entendeu? E outra, você não quer, vai arranjar um emprego. E como é que vai arranjar um emprego agora? Tá tudo fechado, tudo parado. E essa situação que o Lujay falou ali, da questão do auxílio emergencial, eu ouvi dizer que quem trabalha com aplicativo, tá? Vi até acho que na página deles ali, que eles mandaram, acho que ofício sobre faturamento, em cima de CNPJ que você tem, então você não tem direito a receber. Então, ou seja, o cara já está em casa, está quebrado, não pode sair, alguns têm comorbidade. Ontem encontrei um senhorzinho de 56 anos, 58 anos, diabético, fazendo entrega. Aí eu falei, pô, filho, mas por que o senhor está trabalhando? Não, porque eu era motorista de ônibus, a empresa fechou, demitiram todo mundo, e eu tenho minha netinha em casa, que minha filha faleceu, e eu tenho que cuidar da minha netinha. E aí? Como é que vai ficar para esse senhor aí? Entendeu? Você tem que arriscar a sua vida além do risco que já tem. Arriscar ficar doente ou deixar os outros doentes e não tem respeito nenhum. Aí bota essa propaganda linda no YouTube, no Facebook, em tudo. A gente respeita você. Aqui você tem liberdade. Aqui você tem tudo. Sabe? É um arco-íris. É lindo. É um paraíso que eles desenham. Aí depois que você entra, você vê o inferno que você está. Deixa eu acrescentar uma coisa, Sandro, licença. Diante da situação de exagero contra os entregadores, a gente, como os bikers, os entregadores, a gente se organizou em grupos de WhatsApp dessas plataformas. E também nisso acabou surgindo apoie-se e vaquinhas online. Então a gente está montando uma lista, um formulário de preenchimento dos grupos, e a gente acaba apoiando os companheiros que se acidentam na rua. Então, assim, a gente, por exemplo, semana passada a gente doou R$750 para uma pessoa que se acidentou, quebrou o joelho, estava encostado há 15 dias, uma criança, e aí a gente conseguiu juntar R$750 e ajudou no aluguel dele. Então, assim, porque a plataforma não te dá essa segurança, um auxílio. Então, a gente está, dessa forma solidária, a gente está ajudando essas pessoas. Também a questão, roubaram a bicicleta de um outro colega nosso. A gente se juntou, tinha R$300 no caixa, a gente foi lá e conseguiu comprar uma bicicleta para ele. Então, assim, a gente está dessa forma. Total solidariedade. Só para vocês saberem que é dessa forma que a gente está se organizando. Independente se o aplicativo está querendo ajudar ou não, a gente está fazendo a nossa parte. É bom que o povo que está assistindo saiba disso. É muito interessante essa questão, Felipe, Lujay e Amanda, porque as pessoas transportam o alimento para quem consome, mas não tem a dignidade para o seu próprio alimento, né? Então, me parece que a grande luta em questão é pão e dignidade, né? Para que as pessoas possam, evidente, não só a vida não é só para a pessoa ter dinheiro para comprar alimento, porque possivelmente ela tem a família, tem outras obrigações, afazeres, e a vida não é só trabalho, né? A vida tem as outras dimensões. Mas a luta inicial é pão e dignidade. Eu acho que, se fosse sintetizar em 2 palavras, parece que sejam essenciais. Amanda, você queria falar e também já aproveita para fazer suas considerações finais. Sim, eu acho bem interessante notar, né, como esses trabalhadores que estão na zona cinzenta, que a gente chama de salariamento, como entre eles tem esse estímulo, né, da solidariedade social, né, e isso tem que ser, isso é muito válido, mas tem que ter uma regulamentação, eles não podem ficar à mercê, então, dessa solidariedade, né. É interessante a gente verificar que os projetos de lei que estão aí em tramitação, todos eles
tratam de uma forma ou de outra, independente da perspectiva, dessas reivindicações deles. Então, tem que ter uma pressão tanto dos trabalhadores como da sociedade, dos consumidores e até mesmo dos restaurantes e de todos que realmente utilizam as plataformas e que também contribuem com as plataformas, até porque as plataformas retiram 20% dos restaurantes, dos lanches e tudo, vai até 20% para as plataformas, então, de uma certa forma, os aplicativos, eles tiram um pouco de cada um, então, todos têm que colaborar com essa luta, com a pressão para essa regulamentação, para eles não terem que depender da solidariedade, que também é muito válida, né, até o Felipe também já atuou em várias questões de vaquinha, também para auxiliar os motoboys e o Jai, né, então, indicar isso, né, para não depender somente dessa solidariedade, que tem que ter uma pressão para ter uma regulamentação e para ficar certa essa questão deles, né, basicamente isso. Seu microfone está desligado, Sandro. Até eu esqueço de ligar o microfone. Obrigado, Amanda, pela tua reflexão e pela tua dedicação no estudo desse tema, que é tão importante para essa nova categoria de trabalhadores que está se corporificando numericamente de modo muito significativo em todos os países do mundo, né? O aplicativo estava muito presente no transporte de pessoas, no Uber, que passa para o transporte de alimentos, a logística de entrega de alimentos, e que nesse momento de pandemia, com o desemprego e a dificuldade, acaba sendo o último recurso, a última opção de alguma ocupação para a pessoa para gerar alguma renda. Eu te agradeço muito por você dedicar o seu conhecimento, o seu tempo, além do seu compromisso profissional, a estudar essa luta tão importante dos trabalhadores. Felipe, eu queria que você também fizesse aí suas observações finais do que é mais importante daqui para frente na luta e na organização, porque sem luta não tem lei, sem luta e organização não se adquirem direitos e benefícios. Só dessa forma é que a gente vai construir condições mais favoráveis ao trabalho de vocês. Mas eu creio que isso tudo também vai ter que passar em determinado momento na questão do consumo ético. O que é isso, né? As pessoas têm que entender que o trabalho está sendo desvalorizado nesse trabalho logístico. Há uma superexploração dos restaurantes e uma superexploração daqueles que executam a entrega. Mas eu queria que você fizesse suas conclusões finais e suas percepções do que se coloca daqui para frente nos desafios de vocês. Sim, claro. E, bom, a gente aprende isso em direito, né? Precisa ter uma demanda para a gente poder aplicar uma briga sobre o direito, sobre as obrigações, né? E, assim, a única coisa que eu vejo que todos estão pedindo, todos querem, é justiça, só isso. O que é justo, todo mundo tem que ganhar dinheiro, ainda mais essa situação que a gente está passando, sabe? Que o senhor falou a questão de ética na sociedade. O entregador é tão importante quanto qualquer outra profissão. As pessoas colocam, a linha de frente são os médicos, eles estão lá, todo mundo está lá na frente. A tiazinha da limpeza que está naquele risco, o entregador. Então, não é só o risco que o entregador tem. Pô, pense comigo hoje. Existem pessoas que dizem, não, no futuro vão ser drones entregando. Sabe quantos pedidos saem por dia em Curitiba? 85 a 90 mil pedidos. Por baixo, isso num aplicativo só. Então, imagina, você tem o quê? 1 milhão de drones voando para cima das áreas de entrega. Não existe isso. E outra, tem que ter alguém para culpar, tem que ser o coitado do motoboy. Virou minha pizza, foi o drone? Não vão aceitar, tem que ser o motoboy. Então, hoje o motoboy, ele faz o quê? Ele faz entrega de aplicativo, ele faz entrega de farmácia, ele faz correio, ele faz cartório. Você esqueceu a chave em casa? Quem você vai chamar? Motoboy. Então, hoje, o que a gente mais precisa hoje é o quê? Que exista uma regulamentação que não pese para ninguém, mas que se tenha uma garantia. Por quê? Se você ficar acidentado, no caso que o Jay falou ali, o cara está acidentado, vai tirar dinheiro da onde? Você não pode pedir seguro-desemprego, você só pode pedir seguro-desemprego se você for demitido de uma empresa. Você não é demitido do aplicativo.
Então, a gente precisa fazer o quê? Atualizar o nosso conceito de trabalho hoje, atualizar o vínculo da tecnologia, não quer menos tecnologia, que tenha cada vez mais serviço, cada vez mais sistemas, mas que se tenha uma conexão justa entre o entregador, o restaurante, a empresa, e que todo mundo possa gerar e nutrir tanto o seu lucro quanto ter a capacidade de viver. Hoje, que nem o Ludier falou ali, o cara fica 12 horas na rua para ganhar R$6 é um absurdo. Então, nós só queremos uma coisa, que a situação seja justa para todos. Todo mundo ganhe dinheiro, todo mundo tem o seu pão, seu sustento, e que no final de semana possa pegar a família e falar, hoje eu não quero trabalhar, porque eu quero curtir a minha família, quero visitar minha mãe, eu quero viajar, porque uma pessoa que está registrada, ela tem capacidade disso em umas férias. O motoboy, eu digo isso para o senhor, sabe quantas férias eu tirei na vida? Uma só. 10 anos de trabalho, eu só parei uma vez na vida, que foi quando eu estava trabalhando na pizzaria, que o meu patrão falou, não, cara, tem que tirar, senão eu ia vender minhas férias também, porque você tem que ganhar dinheiro, você tem que pagar suas contas. Ainda mais, alguns têm família, outros não têm família, mas têm estudo. É o meu caso, eu tenho um filho, separado da minha ex-mulher, mas tenho meu filho, tenho minha faculdade, e olha que eu pago 2 cursos ainda, né, 2 para 4 praticamente. Então, é muito dinheiro que eu tenho que dar, então eu vou ter que provavelmente trancar minha faculdade de novo, porque apertou a situação, primeiro tem que pagar o que eu estou devendo, então eu já viro uma bola de neve, estou com moto atrasada, porque o meu rendimento caiu drasticamente, então estou pendurado em contas, entendeu? E eu não quero, assim como eu não quero que ninguém viva pendurado em boleto, você tem que viver, não sobreviver da sobrevivência. A gente tem que ter possibilidade de viver, tanto quanto um médico, um engenheiro, um advogado, qualquer pessoa. Nós queremos só uma questão justa, que todo mundo tenha o seu ganha-pão e tenha uma possibilidade de viver, só isso. Legal, Felipe, valeu pelo teu depoimento. Ludier, você quer fazer alguma consideração final aí para a gente poder encerrar esse nosso encontro, o mundo do trabalho em debate? Maravilha. Nessa tarde com a Amanda, com o Felipe e o Ludier, num belíssimo bate-papo muito profundo sobre as condições de vida, de trabalho e as lutas daqueles que vivem entregando o alimento, o remédio, para que você receba na sua casa, alguém tem que fazer isso. E são Maravilha. Motociclistas e os ciclistas que estão interagindo nas vias abertas de Curitiba, mas que precisam ter o reconhecimento do seu trabalho com uma remuneração justa. Ludier, quais são as tuas considerações finais? Eu agradeço ao Instituto Désio Passos aí para a oportunidade de a gente estar divulgando, dialogando com as pessoas sobre a situação que elas muitas vezes não enxergam, o que acontece com os entregadores. E outra coisa, não pense que a uberização do trabalho, a nossa forma de trabalho que acontece com a gente hoje, não vai chegar até você. Se essa uberização, essa forma de trabalho exploratório der certo, você vai ser o próximo. Com certeza. O sistema capitalismo, como disse o Phil, é isso. É o lucro. Só visa o lucro. Independente do sofrimento do trabalhador, eles querem o lucro. Eles querem tua alma, teu sangue. O capitalismo é isso. A tecnologia veio, tecnologia 4.0, mas nós estamos aí para fazer a greve 4.0 também. Então, agradeço aí ao Sandro Lunardi, Amanda, Phil, valeu. Lembrei da Raquel, tamo junto. E é isso, rapaziada. Dia 25, break dos apps. Forte abraço. Obrigado, Ludier. Obrigado, Cecília e Raquel, que estão no suporte técnico. Obrigado a Amanda, minha colega de escritório, estudiosa nesse tema. O Felipe, por ter dedicado o seu tempo. Certamente a gente entrou num horário que não é muito favorável, que é o horário de trampo aí da galera. Mas eu agradeço muito por ter dedicado esse tempo para a gente também poder estudar, compreender. O meu colega de universidade, o professor Sidney, que é orientador da Amanda, também tem uma pesquisa bem avançada. Os nossos colegas lá da Sociologia do Trabalho, está todo mundo tentando estudar esse mundo que vai se constituindo a partir das necessidades urbanas de logística de entrega de produtos e alimentos. Em nome do Instituto Désio Passos e da Universidade, eu agradeço a todos pelo tempo de vocês. Esse bate-papo vai ficar hospedado nas redes sociais do Instituto, no Facebook e no YouTube, e convido a todos vocês a participarem e assistirem
não só esse vídeo, mas toda a programação do Instituto que ocorre durante a semana toda. Muito obrigado, uma boa tarde, sextou, boa tarde a todos, bom descanso para quem vai descansar, para quem vai seguir trampando, bom trabalho, um abraço, até a próxima. Valeu. Obrigada a Valeu, todos. obrigado a todos. Valeu.